Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Meus amados, a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, nos diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora eu posso sentir um pouquinho daquilo que Paulo sentiu. Querer estar com os irmãos e não poder estar com os irmãos. No entanto, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e Deus tem nos dado meios para nós nos comunicarmos, não presencialmente, mas juntos em Cristo Jesus. Jesus é a nossa união. Jesus, ele é o que nos une como corpo de Cristo. E hoje nós podemos celebrar o nosso culto ao Senhor com gratidão no coração, sabendo que ele tem cuidado de nós, mesmo estando separados. Que a misericórdia do Senhor esteja nos assistindo. E que nós, como servos de Deus, possamos adorar o nosso Deus, bendizer o nome daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos salvou para a sua glória. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 130. Salmo de número 130. E a palavra do Senhor nos diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero pela sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há copiosa misericórdia. No Senhor há copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É o Senhor quem redime o seu povo de todos os seus pecados. E neste momento eu te convido a te colocar na presença do Senhor, em oração, em clamor, pedindo ao Senhor que se compadeça de nós, pedindo ao Senhor que apague as nossas transgressões, que perdoe os nossos pecados, que nos lave e nós ficaremos limpos para a glória do seu nome. Eu te convido a se colocar em oração, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelas suas falhas. Eis que nós temos pecado contra o nosso Deus. Nós pecamos, mas o Senhor é gracioso. O Senhor redime o seu povo. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, com os nossos corações cheios de gratidão, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos está o controle, ó Pai, do nosso universo, da nossa vida, Senhor Deus, do nosso existir. E nós te pedimos neste momento, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando os Teus servos, ó Pai. Que o Senhor esteja colocando, ó Senhor Deus, uma vontade cada vez maior nos corações em Te servir, em Te adorar, em Te prestar um culto verdadeiro, ó Pai. Eis que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, ó Pai. Ó Pai, nós Te adoramos, não com belas músicas, nós Te adoramos não com belas palavras, mas nós Te adoramos com louvor que flui do nosso coração, ó Pai. Ó Pai Santo, e que nós possamos ser encontrados como verdadeiros adoradores em Sua presença, para a glória do Teu santo nome. Pai Santo, nós também Te pedimos perdão pelas nossas falhas. Que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor esteja colocando em nós um desejo maior de fazer a Tua vontade. Esteja perdoando as nossas falhas, esteja nos ajudando a caminhar contigo, esteja nos fazendo, ó Pai,
melhores servos a cada dia, no nome de Cristo Jesus. Nós somos para o louvor da sua glória. Usa-nos, ó Pai, para glorificar o teu santo nome, ó Pai, não somente com os nossos lábios, mas com a nossa vida, no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de convidar você que está em casa a adorar a Deus comigo, conosco nessa noite. Eu olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavra, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavra, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. E me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavra, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
louvamos, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Deus, demonstrado na cruz do Calvário a cada um de nós. Aleluia. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quero convidar o presbítero Adão para interceder neste momento pelas famílias da igreja, apresentar cada uma diante do Senhor, clamando por graça, clamando por misericórdia, clamando por livramento. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Vamos colocar as nossas famílias diante de Deus nesse momento. O momento é oportuno para você estar aí com a sua família. Chama aí seus filhos, a esposa. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo pelas nossas famílias nesta hora. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar.
Senhor, nós te damos graças e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso papai querido. Muito obrigado, ó Deus, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou do império das trevas, ó Deus, e nos transportou para o reino do seu amor. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque hoje nós temos liberdade de nos achegar diante do Senhor na mediação de Cristo Jesus. E é isto que queremos fazer nesta hora, ó Deus. Queremos, ó Pai, no nome de Jesus, colocar as nossas famílias diante do Senhor. Toma, Senhor, cada família da Igreja Presbiteriana Setor Leste, ó Deus. Cada família, ó Deus, que tem nos visitado. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja sondando corações nesses momentos difíceis que nós temos passado. Ó Pai, quando as famílias estão reclusas nos seus lares, que sejam momentos, ó Deus, realmente de busca do Senhor, que sejam momentos, ó Pai, de mais intimidade, um com o outro e com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esses momentos sejam momentos, ó Deus, de realmente, ó Deus, vivermos a Tua palavra, de estarmos realmente juntos, ó Pai, cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor, ó Pai, em famílias, juntos nos nossos cultos domésticos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, sustenta os nossos lares. Pai, não deixe, ó Deus, que nenhum dos seus venha se perder, que venhamos esfriar na fé, mas que as nossas famílias nesta hora, ó Deus, possam realmente estar te buscando, estar, ó Deus, entendendo, ó Pai, que esse tempo é um tempo separado do Senhor para o crescimento dos nossos lares. Pai, em nome de Jesus, sustenta, ó Pai, cada casamento, ó Deus, ó Pai, que os esposos, ó Deus, nesses momentos sejam realmente sacerdotes das suas casas, apresente as suas esposas diante do Senhor, que esteja abençoando, ó Pai, as suas esposas, seus filhos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia dos nossos lares, tem misericórdia das nossas famílias. Pai, nos livra, ó Pai, de todo mal. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada lar, ó Deus, da nossa igreja, ó Pai, da Igreja Presbiteriana Setor Leste. Que o Senhor esteja, ó Deus, refrigerando as nossas almas. Que o Senhor esteja, ó Pai, no nome de Jesus, nos sustentando para a glória do Senhor mesmo. Pai, perdoa-nos, ó Pai, porque às vezes somos negligentes. Tem misericórdia de nós e nos ajuda como família, ó Deus, a glorificar o Teu nome, a espalhar o bom perfume de Cristo com os nossos lares, ó Pai, com as atitudes dos nossos casamentos. É o que te pedimos com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Meus amados, nós estamos terminando a série Servindo a Deus com Fidelidade e os seus efeitos na vida prática. E foram quatro estudos e hoje nós estamos no capítulo 4 de Daniel. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o capítulo 4 de Daniel. E eu quero que você abra sua Bíblia aí no capítulo 4. Nós vamos comentar sobre todo o texto, mas nós vamos comentando sobre o texto parte a parte. Tá? Daniel, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Nós vamos começar com esse texto. A palavra do Senhor nos diz assim: O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor, ele começa uma introdução de uma carta. Ele estava escrevendo uma carta e nesta carta ele vai contar um testemunho
excelente que aconteceu com a sua vida. Essa carta mostra a soberania de Deus na vida do homem pecador. Deus agindo com graça, com misericórdia e salvando o mais vil pecador. E Nabucodonosor, ele começa essa carta falando das maravilhas de Deus. Mas que maravilhas são essas? Que motiva Nabucodonosor a enviar uma carta para todos os povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Que grandes sinais são esses? O que aconteceu? Nabucodonosor, ele havia tido um segundo sonho. E esse segundo sonho também perturbava a mente de Nabucodonosor. Lembra do capítulo 2? Nabucodonosor agora no capítulo 4 tem um novo sonho. E ele então começa a relatar o que Deus fez na sua vida através deste sonho que ele teve. E novamente Nabucodonosor manda chamar os sábios da Babilônia para que esses fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e Nabucodonosor lhes contou o sonho. Diferente do primeiro sonho que Nabucodonosor teve. Que ele queria que os sábios da Babilônia revelassem o sonho e a sua interpretação. Aqui, Nabucodonosor está mais tranquilo e conta o sonho aos seus sábios. No entanto, mesmo apesar desses sábios ouvirem qual foi o sonho que Nabucodonosor teve, os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros não puderam fazer Nabucodonosor saber a sua interpretação. Por fim, Daniel se apresenta ao rei. E o rei, então, conta o sonho a Daniel. Versículo 10 ao verso 17. Era assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua altura chegava até o céu. As suas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Meus amados, no entanto, quando tudo parecia tranquilo, veio um vigilante santo dos céus e trouxe uma mensagem. Verso 14 nos diz que esse vigilante dos céus, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Estas sentenças é por decreto dos vigilantes. É esta a ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Meus amados, nós percebemos aqui que as respostas
para um mundo que está em crise, para pessoas que estão em crise, passa pela fidelidade do povo de Deus em o servir. Para isso, primeiramente, o mundo precisa de reconhecer que nós, os servos de Deus, o servimos. O mundo precisa reconhecer que somos servos do Deus Altíssimo. O mundo precisa ver nossas obras, nosso testemunho e glorificar a Deus que está nos céus. Vejam, verso 18 do nosso texto. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dizei a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Nabucodonosor ainda não conhecia o Senhor. E nesse sonho que ele está contando como aconteceu, e ainda ele não tinha tido um encontro com o Senhor. Ele não tinha ainda sido quebrantado por Deus. E ele fala então que Daniel tinha o Espírito dos deuses santos. Daniel era conhecido como aquele que era cheio do Espírito Santo. Daniel era conhecido como servo do Deus Altíssimo. Daniel era conhecido como o homem que resolvia problemas. Ah, meus amados. Quando nós paramos e olhamos para as nossas vidas, olhamos ao nosso derredor, nós podemos perguntar também, como as pessoas têm nos chamado? Infelizmente, as igrejas estão cheias de cristãos nominais. Pessoas que se dizem crentes, mas que são maus funcionários, maus amigos. Pessoas que se dizem crentes, mas suas bocas, elas as têm cheias de malícia. Crentes mentirosos. Pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas não têm fruto de salvação. Infelizmente, é o que nós presenciamos em muitas igrejas hoje. E eu quero te falar uma coisa. Se você se encontra deste jeito, eu quero te dar uma má notícia. Você ainda não é salvo. Você precisa de ter um encontro com Jesus. Você precisa de se entregar nas mãos daquele que muda as vidas, daquele que transforma caráter, daquele que faz novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. As pessoas hoje, meus amados, precisam de olhar para os servos de Deus, para aqueles que se denominam cristãos, e ver o nosso bom procedimento. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo precisam de olhar para a nossa vida, para as nossas vidas, e glorificar a Deus que está nos céus. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele falando aos seus discípulos, ou seja, aqueles que estavam seguindo como mestre, lá no capítulo 5, a partir do versículo 13, ele fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No verso 14, o Senhor Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E lá no verso 16, o Senhor Jesus vem e fala assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Sabe para quê? Para que as pessoas olhem as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai
que está nos céus. Nós fomos chamados para isso, meus amados. Nós fomos chamados para resplandecer a luz de Cristo. Nós precisamos de ser reconhecidos como servo do Deus Altíssimo. Nós precisamos de ser reconhecidos como os discípulos de Cristo. Precisamos de ser reconhecidos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A nossa palavra precisa de ter peso, pois ela procede da verdade. Precisamos de ser conhecidos como aqueles que resolvem problemas, não como aqueles que os criam. O mundo precisa de reconhecer que somos servos do Deus Altíssimo. Sabe por quê? Segundo, a conversão do ímpio, daquele que não conhece nem teme a Deus, passa pela revelação que os servos de Deus fazem do seu próprio Deus. E quando nós falamos de revelação, o povo vibra. É isso que o povo quer. Revelação. Daniel, meus amados, além de interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele o exorta a mudar de vida. Veja aí no verso 24. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixaste a cepa da árvore, com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Verso 27. Daniel chama Nabucodonosor ao arrependimento. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Em outras palavras, Daniel estava falando assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, abandone os seus pecados e comece a viver diferentemente. Deixe essa vida de maldade, viva com justiça e cuide dos necessitados e desamparados. Só assim, ó rei, o Senhor continuará a viver tranquilamente. Muitos crentes ainda hoje, vivem correndo atrás de interpretação de sonhos. Tem muitas pessoas que ficam buscando novas revelações para a sua vida. Querem saber, querem conhecer o futuro. Querem conhecer aquilo que Deus ainda não permitiu que elas conhecessem. No entanto, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos uma coisa. Que quem vivia em busca de interpretação de sonho eram os ímpios, eram aqueles que não conheciam a Deus, eram os pagãos. O faraó do Egito, lembra? Quando tem um sonho, ele procede igualzinho a Nabucodonosor. Ele corre atrás dos magos, dos feiticeiros, dos encantadores. Mas estes não podem revelar os acontecimentos futuros. A palavra diz que devemos contar sonho como sonho. Já lá em Jeremias 23, 28, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho.
mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Augusto Nicodemos, ele diz, quer ouvir Deus falar? Leia a palavra. Quer ouvir Deus falar em voz alta? Em voz audível? Leia a palavra em voz audível. A palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é a revelação máxima de Deus. Hoje, meus amados, nós não precisamos mais de reveladores de sonhos. Nós precisamos, sim, de comunhão íntima com o nosso Deus. E isso é possível ainda hoje. E isso vem com a leitura da palavra, com uma vida de oração na presença do Senhor. Que nós, como servos de Deus, possamos ser conhecidos como aqueles que leem e praticam a palavra de Deus, como aqueles que têm intimidade com Deus, Criador de todas as coisas. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Nós precisamos de revelar esta palavra bendita, meus amados, àqueles que não conhecem Jesus. Precisamos de divulgar o Evangelho do Senhor de forma autêntica, crendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, meus amados, se nós realmente, como povo de Deus, tivéssemos realmente essa convicção que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós não perderíamos oportunidade. A conversão do ímpio passa pela revelação que os servos de Deus fazem do seu próprio Deus. Precisamos de buscar meios, precisamos de buscar estratégias para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Um homem muito crente, andando no centro de sua cidade, ele foi abordado por uma cigana. E essa cigana, querendo ganhar uns trocados, disse para ele, deixa eu ler da sua mão. Ele pensou e fez a seguinte proposta. Eu deixo você ler a minha mão, mas depois você precisa de deixar eu ler a sua. A mulher, precisando de um dinheiro, de um trocado, aceitou a proposta. A cigana então pegou a mão do homem e fez o que ela estava acostumada a fazer. Ao acabar, o homem crente pegou a mão da mulher e começou a revelar o seu futuro. Estou vendo aqui muita fumaça, muito choro, muito ranger de dentes. Estou vendo também neste lugar muitos demônios, e eles também choram, resmungam e sofrem. Neste lugar não há saída. E você também está neste lugar. Ele então tirou os olhos da mão da mulher e olhou diretamente nos seus olhos. E disse para ela, mude de vida. Se arrependa dos seus pecados, pois senão você irá para este lugar. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E assim aquele homem deixa aquela mulher. Meus amados, hoje, como Daniel, nós também podemos advertir aos homens
que se converta de seus pecados. Nós precisamos de abordar as pessoas, de criar meios para conversar com as pessoas e mostrar e apresentar o Evangelho do Senhor Jesus. E esse Evangelho, ele tem uma má notícia, mas também ele tem uma boa notícia. A má notícia é que aqueles que não estão em Cristo estão destinados a apartar-se do Senhor para o inferno, onde haverá choro e ranger de dente. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus tem preparado um lar maravilhoso para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que os amam, que os ama. Meus amados, nós precisamos de, como Daniel, mesmo correndo risco de vida, anunciar que Jesus pode salvar. Que Jesus tem poder para libertar. Que Jesus, ainda hoje, transforma vidas, salva os mais vis pecadores. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone seus pecados e comece a viver diferentemente. Deixe essa vida de maldade, viva com justiça e cuide dos necessitados e desamparados. Só assim, ó Rei, o Senhor continuará a viver tranquilo. Esse é o nosso desafio. Ir e anunciar o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. A salvação, meus amados, terceiro e último. A salvação vem do Senhor, mas Ele nos usa como instrumento de sua graça. A graça de Deus é soberana. Seu chamado é irresistível. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. No entanto, Deus, na sua soberania, decidiu usar o seu povo. Decidiu usar a mim e a você. Deus, na sua soberania, sabe o que ele faz? Para que Nabucodonosor chegasse ao conhecimento da verdade. Ele permite que Daniel, Ananias, Misael, Azarias fossem levados cativos para a Babilônia. E no nosso primeiro estudo, nós vimos que Deus nos leva para onde Ele quer. E nós vamos com um propósito. Um propósito de ser bênção nas mãos do Senhor. Deus estava usando a vida dos seus servos para a conversão de Nabucodonosor e para impactar todos os povos, de línguas e nações. Daniel mostra para Nabucodonosor, a coisa começa assim simples, que há um Deus nos céus, que revela o profundo e escondido. Lá no capítulo 2. Mas Nabucodonosor não muda de vida. Nabucodonosor não se converte. Nabucodonosor, no capítulo 3, presencia o poder de Deus, libertando os seus servos da fornalha de fogo ardente. Vimos semana passada que não basta conhecer sobre Deus, ver seus sinais e milagres. Isto não é o bastante para se crer em Deus. Precisamos de ser regenerados, quebrantados, transformados pela ação soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Precisamos nascer de novo. E é Deus quem quebranta o coração endurecido. Ah, meus amados, quando o homem se coloca endurecido diante de Deus, Deus tem os seus meios para quebrantar corações. Verso 29 até o verso 35.
ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Sabe o que aconteceu? Verso 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas o Deus misericordioso, o Deus gracioso, é o Deus que chama, é o Deus que transforma, é o Deus que faz acontecer. No verso 34, nosso texto fala: mas ao fim daqueles dias, a conversão aconteceu, meus amados. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Nabucodonosor reconheceu que há um Deus nos céus. Nabucodonosor reconheceu que tem um Deus que age como ele quer. Nabucodonosor teve o seu coração quebrantado pelo Espírito de Deus. Levantei os olhos aos céus, e tornou-me vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Meus amados, no verso 35, todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Ele reconheceu que todo o poder pertence ao Senhor. E ele se sujeita à soberania de Deus. E hoje, meus amados, nós podemos olhar para as nossas vidas, olhar para a nossa família, olhar para os nossos cônjuges e pensar: se Deus salvou Nabucodonosor, Ele também pode salvar a sua família. Ele pode intervir na vida dos seus filhos rebeldes. Ele pode transformar a vida do seu cônjuge. Ele tem poder para salvar. Você crê nisto? Você crê que Deus tem poder para salvar? Mas nós somos colocados diante do Senhor com uma responsabilidade. A salvação vem do Senhor, mas Ele nos usa como instrumento da sua graça. Lá em Romanos 10, 17, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus amados, que nós possamos lembrar disso, que nós temos uma responsabilidade. O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. O Senhor nos confiou o ministério de proclamar a palavra de Deus.
E esta palavra, este evangelho bendito, tem o poder para transformar vidas. Você crê nisto? Então, prega a palavra. Insta. Quer seja oportuna, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Deus tem poder para salvar. Mas Ele vai nos usar como instrumento de sua graça. A resposta para um mundo que está em crise passa pela fidelidade do povo de Deus em o servir. Para isso, primeiramente, o mundo precisa de reconhecer que somos servos do Deus Altíssimo. Precisamos de nos lembrar que a conversão do ímpio passa pela revelação que os servos de Deus fazem do seu próprio Deus. A salvação vem do Senhor. Mas Ele nos usa como instrumento de sua graça. Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa consagrar a sua vida ao Senhor e ver Deus operando na sua família. E ver Deus operando na vida dos seus amigos. E ver Deus operando na vida dos seus parentes. Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor te capacite a cada dia ser melhor servo, servir ao Senhor com mais alegria. Que Deus abençoe a sua vida. Quero convidar o clero para orar. E logo após nós vamos adorar a Deus com um cântico. E depois eu vou impetrar a bênção do Senhor. Estaremos assim encerrando o nosso culto. Em casa, clame ao Senhor, interceda pela tua vida, pela tua família. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que cuida de nós em cada detalhe das nossas vidas. Obrigado porque a tua misericórdia se renova dia após dia. Obrigado porque mesmo em momentos difíceis em que nós temos passado, o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa o nosso povo, abençoa cada família que está em casa ouvindo a tua mensagem, que nós possamos continuar clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor que mesmo neste momento de ira, o Senhor tenha misericórdia de nós. Abençoa o teu povo, o Senhor conhece o que cada família tem se passado, o Senhor é um Deus onisciente, sonda os nossos corações, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue derramando a tua graça sobre a vida do nosso povo. Obrigado pela tua mensagem nesta noite, mensagem que nos exorta a ser sal e luz aonde nós estivermos, que nós possamos brilhar a luz de Cristo. Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos nos nossos lares clamar ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso país, pelos nossos governantes, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, por este momento em que nós temos passado no mundo, no nosso país, para que Deus tenha misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Continue cuidando de nós, que aonde nós estivermos, nós possamos anunciar a tua palavra, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por esta mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite, que nós possamos a cada um colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. Abençoa o lar de cada família desta igreja, que o Senhor esteja nos abençoando nesta nova semana que se inicia para nós, e que o Senhor continue nos guardando e nos livrando de todo mal. Nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Dirige as nossas vidas,
que nós possamos sempre fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Receba as nossas orações no teu altar de graças. Nós vamos para as nossas casas, nós vamos para os nossos lares, crendo que o Senhor ouviu as nossas orações e que o Senhor vai responder conforme a tua vontade e o teu querer. Louvado seja o nome do Senhor por este momento. Nós oramos assim, gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Meus irmãos, que o Senhor Jesus esteja dando para você uma boa semana, uma semana debaixo da sua graça, uma semana debaixo da sua misericórdia. Que o Altíssimo, que o Senhor, aquele que redime vidas, aquele que transforma vidas, aquele que faz nova todas as coisas, possa estar trabalhando na sua vida, na sua família, para a glória do seu nome. Vamos receber a bênção do Senhor nesse momento. E agora, irmãos,
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo esteja sobre vós e sobre vós permaneça, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.